Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Francinese de História. Estou postando esse vídeo aqui para fazer uma revisão dos assuntos que irão cair na nossa prova, que será agora na próxima quinta-feira, certo pessoal? E também vou corrigir as duas atividades desses dois assuntos, viu? As atividades que estão no final de cada um assunto eu vou corrigir agora para vocês, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar no privado do WhatsApp, certo, pessoal? Eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, não se preocupem, não tenham vergonha. Vamos lá? Bom, o nosso primeiro assunto, pessoal, desse caderno aqui da atividade de março, vocês podem ver aí na tela, ou se vocês tiverem um caderno, foi sobre a formação da Europa moderna, certo? Que foi o assunto da quarta semana. E a formação da idade da Europa moderna, pessoal, se deu da seguinte forma: teve a queda do Império Bizantino em 1453, certo? Que é o século XV, certo, pessoal? Século XV começa a partir dos anos de 1401 até 1500, se chama século XV, os anos de 1400, ok? E essa idade moderna é caracterizada pelos estados modernos europeus, por isso que se fala em formação da Europa moderna. Esses estados se unificaram a partir da ascensão ao poder econômico e também político dos burgueses que apoiaram o rei, e o rei unificou esses estados, certo? Outra característica desse período é o absolutismo. O rei chega ao poder todo o poder é dado às mãos do rei, ou seja, o rei é que cria as regras, é quem organiza o Estado, é quem dita as regras da sociedade, quem controla a vida dos cidadãos, certo? Então, pessoal, temos aí algumas características desse período, como nós podemos ver aí, ó. Temas como mercantilismo, certo? Que nesse período aí é a forma da economia, como é que funcionava o sistema econômico de cada nação, certo? Temos também o absolutismo, como eu falei a vocês, que é o poder na mão do rei, o poder absoluto, o rei é o soberano, certo? A reforma protestante também está inserida nesse período da Idade Moderna. Temos também o humanismo renascentista, que é a adoção das ideias humanas que priorizam o raciocínio, a razão, certo? Colocam o homem no centro da sociedade, colocam também o homem no centro do universo, afasta aquela ideia de Deus no centro do universo, de Deus mais importante do que o homem, não. Esse período aqui é conhecido também por colocar o homem como dono de si, um ser racional que está no centro. Há também a prioridade da ciência, a ciência como uma alavanca do desenvolvimento humano, afastando essa questão da religião, do misticismo, do sobrenaturalismo da religião, certo? É uma característica também desse período da Idade Moderna. E vamos estudar nesse primeiro momento que é o Estado moderno. O primeiro Estado moderno foi Portugal, certo? E as características desse Estado moderno como vocês podem ver aí, pessoal, é um só poder, um só exército, autoridade soberana do rei para todo o território, que até então, na Idade Média, existiam vários senhores feudais, e cada domínio de senhor feudal, pessoal, esse senhor tinha os poderes e ele que ditava a regra, as leis, e isso atrapalhava os comerciantes, os burgueses, né, que precisavam de ter essa unificação, principalmente na questão do imposto, né, que eles, como precisavam comercializar e se deslocar de uma cidade ou de um estado para outro, de uma região para outra, eles tinham que estar pagando imposto a todos os senhores feudais, e isso atrapalhava, porque um cobrava mais caro, outro mais barato, eram diferentes moedas. E é por isso que os burgueses apoiaram o rei a unificar o Estado. E o primeiro Estado, repito, foi o Estado de Portugal, certo? Mas tiveram outros estados, como Espanha, Inglaterra, França, certo? Como os principais estados absolutistas desse período, certo?
Outra característica é um só exército, ou seja, até então os senhores feudais é que tinham as suas guardas, seus exércitos particulares. O rei, com patrocínio da burguesia dos comerciantes, forma esse grande exército para proteger o Estado, conquistando as terras desses senhores feudais, seja na base da força ou de forma pacífica, através de acordos, certo? Outra questão, a autoridade soberana do rei para todo o território. O rei é quem manda, é o senhor, é soberano. As leis, as regras estarão sendo feitas pelo rei. Todo cidadão se submeterá ao rei, inclusive o próprio burguês que o apoiou, certo? Isso vai gerar mais à frente algumas rebeliões e algumas revoltas por conta desse poder absoluto do rei, inclusive pelos burgueses também, né? Administração e justiça unificado, tudo na mão do rei. Tanto a administração, que é gerir os negócios do Estado, fiscalizar a cobrança de imposto, a questão da justiça, que é criar a lei e julgar o cidadão, tudo na mão do rei, certo? A criação do sistema burocrático, que é a administração, né? Que tudo que a gente tem que fazer tem que passar por algum órgão do Estado, seja para pagar um imposto, tirar um documento, se deslocar de um estado, de um país para outro, tem que ter um passaporte. Tudo isso é fiscalizado pelo rei. Tudo isso tem que ser feito pela administração do rei, que tem as suas pessoas de confiança para fazer esse ordenamento, certo? Mas tudo com a orientação e as regras criadas pelo rei. Aí temos aí o Estado moderno de Portugal, algumas características, que temos a Revolução de Avis, que foi um dos nobres de Portugal, com o apoio da burguesia, que conseguiu expulsar os muçulmanos que estavam em Portugal e unificar Portugal, certo? E isso deu uma grande força para Portugal se desenvolver e investir nas grandes navegações marítimas. O povo português é um povo comerciante e dependia muito do comércio marítimo, certo? Principalmente com o Oriente, as ditas especiarias. Por quê? Porque até então o Mediterrâneo, que estava no poder das cidades da Itália, caiu na mão dos árabes. Então Portugal se viu necessidade de buscar outras rotas. E essa unificação de Portugal, se tornando um Estado moderno, com um rei à frente, facilitou esse crescimento, certo? Foi por isso, inclusive, que os burgueses de Portugal apoiou essa unificação e esse poder na mão do rei. Facilitar o seu comércio, o seu negócio, né? Uma só moeda, um exército protegendo o seu negócio, a figura do rei. Temos também o Estado moderno na Espanha, que teve sua unificação em 1492. Depois que eles também conseguiram expulsar os muçulmanos, eles começaram também a expandir os seus negócios, principalmente nas navegações, comércio marítimo, em busca de novos comércios e em busca de novas rotas para chegar nas Índias. E aí é que também eles chegam na América, né? Eles também vão colonizar a América nessa busca por novas rotas para chegar na Índia, né, que é na Ásia, mas acabam chegando também na América, certo? E a mesma coisa que aconteceu em Portugal também acontece, pessoal, na Espanha, certo? Essa expulsão, porque Portugal e Espanha estão numa região da Europa chamada de Península Ibérica, e os árabes estavam ocupando essa área, dominando, e esses povos, tanto os portugueses como os espanhóis, conseguiram expulsar e se unificar. Para não prolongar muito, já falei as características do Estado moderno e da Idade Moderna, vamos fazer os nossos exercícios, certo? Nossa primeira correção aqui. Lembrando que esse assunto aqui, formação da Europa moderna e os Estados modernos, é um dos nossos assuntos da prova. O outro é o Renascimento, que vamos corrigir daqui a pouco, certo? Aí o exercício número 1 diz o seguinte, vamos dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. O período que vem antes da Idade Moderna é a Idade Média. O fato histórico que marcou esta transição foi, eu tinha dito a vocês lá, né?
A letra A, o desenvolvimento da escrita, não. B, a Primeira Guerra Mundial, também não. C, queda do Império Bizantino em 1453, ok, corretíssimo, isso aqui é o grande marco. É a queda do Império Bizantino, o último resquício do Império Romano, ainda, certo? Caiu o Império Bizantino, finaliza o período da Idade Média e começa o período da Idade Moderna. Foi assim em todo o canto do mundo, professor? Não. Isso aqui é algo assim ligado mais à cultura europeia, certo? Outros continentes, outros lugares do mundo estavam no seu desenvolvimento, no seu tempo. A Europa que estava marcando o final da Idade Média, iniciando a Idade Moderna, certo? E D, a queda de Roma, não. A queda de Roma foi muito antes, certo? Questão 2. Os senhores feudais é quem exerciam os poderes políticos sobre seus domínios, sem ter que responder a um poder central estabelecido. Cada feudo tinha a própria autonomia política. Qual era o grupo que estava insatisfeito com os senhores feudais e contribuiu para a formação das monarquias nacionais? É como eu havia dito a vocês. Na Idade Média, cada senhor feudal tinha sua regra, tinha sua cobrança de imposto. Era tudo como é que eu posso dizer a vocês? Descentralizado. Cada senhor feudal que ditava as suas regras e seu imposto. E a classe que estava insatisfeita com isso, que estava tendo um prejuízo com isso, eram os burgueses, os comerciantes. Então a alternativa correta aí é a letra A, burgueses, certo? Questão 3. Qual a alternativa que não corresponde às características do Estado moderno? Essa 3 aqui que é as características que não correspondem ao Estado moderno, certo? Aí a letra A diz o seguinte: um só poder? Não, um só poder é uma característica do Estado moderno, certo? B, um só exército também é uma característica do Estado moderno. C, a autoridade soberana do rei para todo o território também é uma característica. Ou D, administração e justiça compartilhada? Errado. A justiça e a administração, como vimos, era unificado na figura do rei. Então, a alternativa é a letra D, certo? D de dado, pessoal. 4. Questão 4. Marca a alternativa correta. O último reino a utilizar o modelo do Estado moderno foi Portugal? Errado. Não foi Portugal. Portugal foi o primeiro. B. Na Espanha, a formação do Estado moderno ocorreu com a consequência de guerra de reconquista e da união dos reinos de Aragão e Castela em 1469. A consolidação ocorreu em 1492 com a expulsão dos mouros do Reino de Granada. Correto. A alternativa correta aqui é a letra B. Vamos ver a C. Já na França, a vitória sobre a Alemanha na Guerra dos 100 Anos firmou as bases para a constituição do Estado moderno. O rei Luís XIV seria o maior exemplo de monarquia centralizador. Essa alternativa está correta em parte, menos a parte que fala sobre a questão da Guerra dos 100 Anos entre a Alemanha e França. A Guerra dos 100 Anos, pessoal, foi entre França e Inglaterra, certo? Então está errado por causa disso. Quanto à Inglaterra, passou por processo após a Guerra das Duas Rosas, que garantiu a supremacia do soberano sobre a igreja. Também está errada, não foi nesse período. A fase que marcou essa questão do Estado Nacional inglês foi as duas guerras que tivemos, né? as duas revoltas, as duas revoluções inglesas do século XVII. A puritana e a gloriosa. Então a alternativa correta mesmo era a letra B dessa 4. E 5. Os Estados Nacionais português e espanhol só se consolidaram efetivamente a partir do século XV, dos anos 1400, certo? A formação desses dois estados, que se localizam na Península Ibérica, está relacionada diretamente a aliança com holandeses? Errado. B. A expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica? Correto. Certo? Foi a expulsão desses povos que deu a Portugal e Espanha a sua unificação. C. Ao acordo com o Império Romano? Errado. O Império Romano já não existia mais desde 1476, certo? D. A reforma protestante que mudou completamente os hábitos religiosos da Península Ibérica? Não, também não, certo? Não foi isso. Foi a expulsão dos povos muçulmanos, dos árabes, certo? Da Península Ibérica, que é formada por Portugal e Espanha. Eles expulsaram esses povos e unificaram os seus países, se tornando monarquias nacionais, certo? Um só povo, um só rei, uma só língua, uma só cultura, certo? Um só poder na mão dos reis. Finalizando esse nosso primeiro assunto,
vamos estudar, vamos revisar o Renascimento e o humanismo. O Renascimento, pessoal, foi um importante movimento cultural e artístico da Europa, principalmente nas cidades italianas, certo? Por quê? Porque eles trouxeram de volta a arte greco-romana, certo? Porque até então, na Idade Média, muitas atividades artísticas, culturais eram proibidas. Até a própria leitura, a questão da escola pública sendo oferecida pelo Estado era proibido. Tudo era oferecido pela igreja. E muitas pessoas eram analfabetas. Por quê? Porque a igreja só priorizava a educação de seus padres, bispos e de alguns filhos de nobres, fazendeiros, senhores feudais, né? E a maior parte da população era analfabeta. Outra coisa também é que nesse período aí a igreja priorizava a questão do teocentrismo, Deus no centro de tudo. Afastava-se a ideia da ciência, a ciência era tipo como heresia, como pecado. E esse pensamento renascentista vem justamente para mudar isso. Traz o homem para o centro, traz a arte greco-romana de volta, traz a questão do racionalismo, ou seja, a questão da razão, o homem como dono de si, como um ser pensante, não um homem mais místico, um homem supersticioso na lógica cristã religiosa. Vocês estão entendendo? Então, esse movimento renascentista, que teve grande influência da cultura greco-romana, iniciou-se nas cidades italianas, certo? E trouxe de volta esse homem que tem expressão, que produz o conhecimento, que tem a razão, que está no centro de tudo, o antropocentrismo, certo? É o homem no centro de tudo, e não mais Deus. Vejamos algumas dessas principais características aqui, gente, ó. Aqui abaixo vocês vejam aí, ó, algumas características aqui do lado esquerdo de mim aqui, certo? Ó, se vocês estão vendo aí. Vejamos algumas dessas principais características desse renascimento, certo? O racionalismo, como eu havia falado a vocês, e o abandono do sobrenaturalismo, aquela questão misticiosa, demônio, Deus, que você não for uma boa pessoa, você vai ser castigada, abandonando a ideia da ciência, da razão, certo? Ele trazia de volta a questão do racionalismo. O homem é um ser pensante, é um ser que domina a ciência, é um ser que está no centro de tudo, certo? O antropocentrismo, como eu falei a vocês, é o homem no centro de tudo. O universalismo, caracterizado pela descoberta do mundo. O mundo tem essa forma esférica. Estamos no sistema solar, que por sua vez está dentro de uma galáxia, certo? O naturalismo, acentuando o papel da natureza, as formas naturais do homem, representado na pintura, certo? Na escultura, as formas da paisagem, a natureza, os animais, tudo sendo retratado de forma natural, com explicação científica, certo? O individualismo, valorizando o trabalho e o talento. Até então, na pregação religiosa, principalmente católica, é a questão de ser solidário, de um bem maior, você não conquistar bens materiais aqui na terra, preparar sua alma, seu espírito para um plano superior, que é a salvação, certo? Num paraíso. E o individualismo não trazia isso, ó, o homem tem poder sobre si, ele pode trabalhar, pode adquirir sua propriedade privada, ganhar dinheiro, fazer riqueza de acordo com seu mérito, seu esforço, certo? É o individualismo. E o humanismo, que a gente vai estudar também mais abaixo, certo? Aí temos aí a relação da burguesia com o individualismo, que os burgueses eram muito ligados a essa questão do lucro, da propriedade privada, e a Igreja Católica condenava. Por isso que também grupos de burgueses patrocinavam essa questão do renascimento, principalmente os burgueses das cidades italianas, certo? Eles patrocinavam, isso é conhecido como mecenato. Como assim, professor, mecenato? Esses grupos de burgueses, pessoas que tinham dinheiro, ou alguns nobres também, patrocinavam esses artistas e essas ideias para superar e acabar com essa ideia religiosa da Igreja Católica, dizer que o homem não poderia ter lucro nem propriedade privada, que o maior bem que o homem pode conquistar é a salvação e tem que abdicar
se negar aos bens materiais desse mundo. Isso a burguesia, o comerciante, o rico era contra. O rico quer lucro, ele quer a propriedade privada, ele quer ganhar dinheiro, certo? E por isso que esses burgueses promoviam o mecenato, né? Que é o patrocínio a esses artistas do Renascimento, certo? Temos também as cidades italianas e o mecenato, como eu falei a vocês. O pensamento científico é o pensamento racional baseado na ciência. O homem observador observa a natureza, expõe suas ideias, cria métodos científicos para investigar como foi a criação do mundo, como se dá o processo de funcionamento da natureza, certo? E isso aí a Igreja Católica condenava, né? Porque a explicação da Igreja Católica da religião é Deus como criador de todas as coisas. E esse pessoal renascentista não acreditavam nisso. Então, temos aí o pensamento científico, a arte renascentista. Temos 3 períodos, né? Que vamos ver se está citado aqui. É o 300, que é os anos de 1300, certo, pessoal? 1301 a 1400. O 400, que é os anos de 1400, 1401 a 1500. E o 500, certo? Que é os anos de 1500, certo? Inclusive, esse ano de 1500 foi o período mais fértil, mais produtivo, mais artístico. Temos também nesse período aí um grande expoente, Michelangelo, certo? 300, 400 e o 500, certo? E um dos expoentes dos anos 1500 é Michelangelo e Leonardo da Vinci. Vejamos aí uma obra de Leonardo da Vinci, à sua esquerda aí, a Mona Lisa. Esse aí, Leonardo da Vinci, foi o pintor, o criador da nossa ilustríssima e lendária Mona Lisa, certo? Temos o exercício aí, as nossas questões, para não prolongar muito o vídeo, certo? O Renascimento foi um movimento. Aí tem as opções: de ordem religiosa? Não. B. De ordem cultural, artística e científica que marcou a passagem da Idade Média para a Idade Moderna? Certo. Número 1, a alternativa correta é a letra B. Mas vamos ver se é C. De ordem natural que marcou a Idade Antiga? Não. D. De ordem científica durante a Idade Média? Não. A Idade Média, quem dominava era a Igreja Católica e eles não queriam papo com a ciência. Questão 2. As principais características da Renascença foram a religiosidade, o sobrenaturalismo, o teocentrismo e o geocentrismo? Não. Os renascentistas defendiam a ciência, a razão, certo? E então religiosidade não cabe aqui, certo? B. O racionalismo, o humanismo, o naturalismo e a cultura greco-romana? Certo. Número 2, questão correta é a B também, B de bola. C. O maoísmo, o budismo, o catolicismo e o hinduísmo? Também não. D. O Santo Ofício, o Index, a Bula Papal e a Inquisição são características da Idade Média, certo, pessoal? E também, esse período aí de moderno, também vão utilizar a questão da Inquisição, né? O Santo Ofício, mas não é característica do Renascimento, certo? Questão 3. Uma das causas da decadência do Renascimento foi a invenção da escrita cuneiforme pelos sumérios? De forma alguma. A escrita já tinha sido inventada há tempo. Inclusive, foi o início da Idade Antiga, né? A invenção da escrita, né? É um marco. B. O domínio do fogo pelo homem nômade? Também não, né, gente? Isso aí é lá no Paleolítico, o domínio do fogo, há 8 milhões de anos atrás. C. As grandes navegações? Não, não foi uma decadência. A decadência é a letra D, a reforma protestante, certo? Por quê? A reforma protestante, na verdade, foi uma das causas da decadência do Renascimento foi a invenção da escrita, o domínio do fogo pelo homem ou as grandes navegações. E aí, pessoal, qual foi? Foram as grandes navegações, certo? Por quê? Porque tirou o eixo da Itália, certo? Mudou o eixo econômico com a decadência das cidades italianas, então o dinheiro deixou de entrar na Itália
e outros grupos econômicos de outros países tiveram predominância, certo? Então a correta aí é a letra C, viu? Corrijam aí. Eu ia dizer que é D, mas é C. Questão 4. O humanismo na Renascença voltava-se para o estudo dos livros sagrados do cristianismo? Não tem a ver com religião. A investigação das religiões monoteístas? Também não. O humanismo não tem a ver com religião, certo? C. Para a busca do conhecimento sobre o ser humano e a natureza por meio da investigação, da observação e da crítica, valorizando a razão e o raciocínio lógico, certo. Alternativa C, a correta. D. O desenvolvimento das investigações contra as heresias através do Tribunal do Santo Ofício? Nada a ver. Isso aí é uma prática da Igreja Católica, ou seja, uma prática ligada à religião, e o humanismo não tem envolvimento com a religião, certo? É uma prática que traz a razão, o homem para o centro, e a religião colocava Deus como centro de tudo, certo? Questão 5. A influência cultural que os renascentistas se baseavam era... Isso aqui, pessoal, está pedindo qual é a influência que os renascentistas trouxeram. Qual é a cultura em que eles se baseavam. Qual é a grande cultura que eles trouxeram de volta. Foi a cultura do mundo greco-romano. Alternativa D, certo? Eles trouxeram as ideias, a arte, a cultura do mundo greco-romano. E também começaram, a partir dessa influência do mundo greco-romano, também criar algo novo, algo também autêntico, certo? Com essa visão e com essa influência da cultura greco-romana, certo? Não foi assim algo assim, como eu posso dizer a vocês, só greco-romano, só trouxeram a cultura greco-romana e foi isso que predominou. Não, a partir da cultura greco-romana eles também começaram a criar, a se inspirar e criar novas formas de arte, de escultura, enfim, uma forma cultural e artística, certo? Bom, finalizando a nossa revisão e a nossa correção, repito a vocês que nossos assuntos serão o Estado moderno, que acabamos de corrigir anteriormente, e o Renascimento e o Humanismo. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esses dois assuntos, podem entrar em contato comigo no privado do WhatsApp, certo? Outra coisa, nossa prova será na próxima quinta-feira, então estudem e tirem suas dúvidas. Abraço e até mais, pessoal!